o rei está voltando. Oh, glórias! O rei está voltando. Aleluias! Amados, quando nós olhamos para todas as situações, nós vamos constatar que Jesus está voltando. Vamos constatar que a volta do Senhor é iminente e que é preciso que estejamos prontos para esta volta, para que quando Cristo resplandecer nas nuvens, possamos com Ele subir e estarmos eternamente na glória. Oh, bênção! Amados, é interessante, mas muitas vezes deixamos em segundo plano aquilo que é de Deus, aquilo que é importante na nossa vida, aquilo que realmente tem valor, valor de vida eterna, valor que pode nos levar para uma eternidade com o Todo-Poderoso. Nós temos que mudar o foco da nossa vida, olharmos para o Senhor e entregarmos a nossa vida completamente a Ele, para que a vontade dEle se manifeste em todas as situações, em todas as áreas da nossa alma. Irmãos, eu sei que todos almejam pela volta de Cristo, almejam pela volta do Senhor e certamente não há de demorar. Mas para que Cristo volte de fato para a gente, volte de fato para mim, é preciso que haja um preparo intenso, um preparo verdadeiro, não apenas um achar que estou de bem com o Senhor, mas uma certeza, uma convicção, uma certeza absoluta que o Senhor mora, habita, age na minha vida, domina meu ser. Eu necessito dessa convicção, caso contrário, a volta de Cristo será terrível. Terrível, terrível para aqueles que não se prepararem para esse momento tão especial. É interessante, mas quando nós olhamos para a nossa vida secular, vemos que as pessoas passam anos na faculdade, ou observando o mestre, aprendendo com o mestre, para que ele possa desenvolver no futuro uma profissão, possa desenvolver alguma coisa que possa lhe dar o sustento. As pessoas se preparam para isso. Se preparam ainda, irmãos, para uma família feliz. Oram, dedicação, oram pela família, se dedicam à família para que haja felicidade. Ou seja, irmãos, nada nessa vida consegue-se se não houver uma dedicação, se não houver uma doação, uma entrega. Para que você seja bom em alguma coisa, é preciso que você se entregue completamente àquilo que você faz. Para que você seja um excelente profissional, um exímio profissional, você precisa se dedicar corpo e alma à tua profissão, para que sejas bom, para que faças da melhor forma possível. E nós procuramos fazer isso. Não é verdade? Você que é profissional, cada dia que passa, você procura se preparar. Você que dá aula, você faz uma pós, você se prepara, você estuda, você cada dia procura conhecer aquilo que é melhor para que cresças na tua área. Mas é interessante, irmãos, infelizmente, muitas vezes nós olhamos para aquilo que é de Deus e deixamos em segundo plano. É lamentável, não é? Nós deixamos aquilo que é de Deus em segundo plano. Irmãos, é preciso entender que não há nada mais importante, nada mais precioso, nada que seja melhor, nada que possa nos dar um retorno mais efetivo, um retorno de felicidade, um retorno no paraíso, a não ser servir Cristo Jesus. E fazermos isso com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso querer. Irmãos, se nós não agirmos dessa forma, como é que seremos agradáveis aos olhos do amado Jesus? Se você não agir de uma forma que seja segundo aquilo que Deus quer, como poderás agradá-lo? Como poderás estar com Ele na glória? Como poderás dar glória a Deus quando nós falamos que Jesus está voltando? Para que você possa dar glórias a Deus pela breve, pela iminente volta de Cristo, necessário é que você esteja em sintonia verdadeira com Ele, porque assim herdarás a glória. O Senhor moverá de forma poderosa na tua existência. Aleluias. No entanto, amados, é preciso estarmos prontos ainda para o momento que Deus há de chamar-nos para a eternidade. Eu sei que muitos de nós não vamos ver a glória, não vamos ver o Senhor voltar nas nuvens, porque seremos chamados antes. Seremos chamados antes. E se o Senhor te chamar nessa noite, como está o teu coração?
Você está preparado adequadamente para estar nos céus? Às vezes, amados, nós ouvimos esse tipo de pergunta e achamos que é pastor chato, pastor é chato mesmo, oh misericórdia, pastor tem que fazer esses questionamentos, essas coisas todas, mas não é o pastor ser ou não chato, é uma situação de vida ou morte, de vida eterna ou de morte eterna. Essa é a realidade. Nós não podemos menosprezar a seriedade da nossa caminhada sobre a face da terra, da iminente volta de Cristo Jesus e ou da morte que bate na nossa porta todo santo dia. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, mas somos desafiados diariamente pela morte. É preciso estarmos atentos a todas essas coisas, para que, quando o momento chegar, sejamos encontrados segundo a vontade do amado Jesus. Oh, glórias! Oh, glórias! E quando nós falamos a respeito da volta de Cristo Jesus, irmãos, nesses últimos tempos temos visto que há muitos ensinos errados, muitos ruídos naquilo que falam a respeito da volta de Cristo Jesus. Nós temos visto que há muitas heresias. Jesus vai voltar, uns vão ficar na terra e outros vão para os céus. Cristo vai voltar, aqueles que não forem encontrados em perfeito estado com Cristo vão ser condenados. O Senhor não vem para dar uma segunda chance, o Senhor virá apenas uma vez. E depois da volta de Cristo não há uma nova oportunidade. Há muitos que pensam, eu vou ficar de boa, porque quando Cristo voltar, se eu ficar na terra, eu me conserto posteriormente e me acerto com Ele. Não existe isso na Bíblia. Não existe essa possibilidade na palavra. Não existe. Há um cântico que diz, cadê aquele povo barulhento, não sei o que, não sei o que, foi arrebatado, foi levado para os céus. Não haverá esse tipo de pergunta, e isso não procede biblicamente, porque aqueles que ficarem estarão partindo para o julgamento de Deus sobre as suas vidas. Irmãos, cuidado com as heresias que são ensinadas, com os ruídos que são entendidos como bíblicos, quando na verdade a palavra de Deus nada fala a respeito dessas situações. A Bíblia diz que ninguém sabe a data. Oh, glórias! Ninguém sabe a data. Da mesma forma, ninguém sabe quando há de morrer. Quando chegará o seu dia eterno, ninguém sabe. É a mesma situação. Ninguém sabe, amados. Pode ser amanhã, um mês, 10 anos, enfim, ninguém sabe. Há por aí muitos hereges, muitos falsos mestres que datam a volta de Cristo. Será no ano tal? Será no mês tal? Não procede. Todas as vezes que ouvirmos falarem a respeito da data da volta de Cristo Jesus, entenda que este camarada é do diabo, servo do diabo, não procede de Deus. Não tem comunhão com o Senhor, porque a palavra é clara com relação a isso. Amém? Mas é preciso estarmos preparados, fazermos o melhor para o Senhor. É preciso darmos o sangue para Cristo Jesus, darmos o sangue para Ele, porque Ele nos deu o seu sangue. Eu quero que os amados abram as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1, vamos ler versículos 5 e 8. Vamos ler a segunda parte do versículo 5. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluias. Ó Senhor, nós te louvamos pela palavra, Pai, e queremos clamar que Tu venhas nos dar o discernimento, para que nós possamos ouvir aquilo que Tu queres. Senhor, fala conosco nessa noite, para que possamos sair deste lugar comprometidos contigo, Senhor, aliançados contigo, meu Deus, para vivermos somente a Tua vontade, somente o Teu querer. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Irmãos, o versículo 5, a segunda parte diz: àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Oh, glórias!
Amados, eu amo falar a palavra de forma expositiva. Eu gosto de ler a Bíblia e comentar o texto bíblico, porque assim você não erra, assim você fala aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, às nossas vidas. E nesse texto somos chamados a atenção pelo Senhor para uma realidade, e a realidade é que nós fomos libertos. Libertos de quê, irmãos? Da escravidão do pecado, libertos pelo sangue do nosso amado Jesus. Só que o Senhor não te libertou para você ficar solto, o Senhor te libertou para que tu possas estar diante dele, para que tu possas andar com ele. Você foi liberto do pecado, para que seja um com ele, para que teus passos sejam segundo a vontade do amado, para que tudo quanto você faça, as tuas ações, o teu agir, em todas as coisas, o Senhor seja honrado, o Senhor seja glorificado, aleluias. É assim que Deus quer, irmãos. Nós não podemos pensar que, eu fui liberto. Muitos pensam assim, eu fui liberto por Cristo Jesus, eu fui liberto, eu tenho livre-arbítrio e eu posso agir da forma que eu achar conveniente. Não é assim que está na Bíblia. Nós fomos libertos para servir a Cristo Jesus. Fomos libertos para, aliançados com Cristo, possuirmos de fato uma unidade verdadeira, intensa, profunda com o nosso amado Jesus. Irmãos, só é possível que estejamos na glória com o Todo-Poderoso, que acessemos os céus, que estejamos no paraíso, se porventura houver uma unidade verdadeira com o Senhor, se nós estivermos aliançados com o Pai eterno, se nós estivermos vivendo a verdade de Cristo acima de todas as coisas. Não permita que a tua carne ou que o inimigo de nossas almas te faça pensar que o Eterno vai entender a situação na qual você está e vai compreender os teus atos que te distanciam dele. Não existe isso na palavra, amados. Nós fomos libertos do pecado, libertos para uma nova vida, libertos para uma nova realidade, libertos para fazermos aquilo que Deus quer, libertos para andarmos segundo a vontade do Senhor. Oh, glórias! E a partir do momento que há essa liberdade verdadeira no nosso coração, nós vamos almejar aquilo que é de Deus. Nós vamos almejar aquilo que é do Senhor. Irmãos, entendamos da seguinte forma: eu não posso ter prazer naquilo que desagrada a Deus. Se porventura eu tenho prazer naquilo que desagrada o Senhor, é porque não houve uma libertação verdadeira na minha vida. Não houve uma libertação verdadeira. Aqueles que são libertos, irmãos, são feitos em templos do Espírito Santo de Deus. Creio eu que todos aqui são templos do Espírito de Deus. E como templos do Espírito de Deus, vão almejar, porque o Espírito Santo nos faz almejar, nos faz desejar aquilo que é de Deus. O Espírito nos puxa para perto do Pai. O Espírito Santo nos puxa para perto do Senhor. Oh, glórias! E essa é a verdade na vida daqueles que amam o Senhor, daqueles que foram libertos verdadeiramente do pecado. Se porventura, amados, o teu coração anda muito inclinado para as coisas erradas, e você tem dado lugar ao teu coração, se você tem agido de forma errada, fique atento. É possível que você voltou à escravidão, voltou aos velhos passos, à velha vida. Fique atento. E se Cristo voltar e te encontrar assim, não subirás com ele, mas com certeza irás para o julgamento. E não queira saber qual o resultado, porque não é legal. Amém? Fique atento a essa verdade. No versículo 6, somos chamados a atenção para outra realidade muito, mas muito interessante. Uma realidade que nós precisamos almejar, buscar, querer. Nós precisamos sonhar com isso, irmãos. As coisas de Deus, elas precisam dominar a nossa vida de uma forma tão grande, mas tão profunda, a ponto de sonharmos com aquilo que é de Deus. Sonharmos com aquilo que é do Senhor. E no versículo 6 está escrito o seguinte: ouça com atenção. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Constituiu para sacerdotes. Oh, glórias! A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, quando nós passeamos na palavra de Deus e vamos lá no Antigo Testamento e lemos a respeito de Israel, nós vamos constatar que existia ali
o sacerdócio, a tribo de Levi, a tribo escolhida para serem sacerdotes. Dali saíam os sacerdotes. E eles representavam diante do povo aquilo que Deus queria, a vontade do Senhor. Eram homens separados, separados para fazer a vontade do Eterno diante da nação. Queridos, quando nós entendemos esta verdade, compreendemos isso, nós temos que entender que somos sacerdotes também. O Senhor te chamou, o Senhor te comissionou, o Senhor te vocacionou, o Senhor colocou nas tuas mãos uma missão, o Senhor colocou nas tuas mãos um chamado, o Senhor colocou nas tuas mãos uma obra, o Senhor colocou nas tuas mãos a possibilidade de acessar a presença dEle, de estar com Ele, de adentrar ao Santo dos Santos. O Senhor te deu a oportunidade de tocar nele, oh glórias! Isto são ações para os sacerdotes, e nós somos sacerdotes. Diz o texto: e nos constituiu sacerdotes para o seu reino, oh glórias, para o seu Deus e Pai. Irmãos, será que nós estamos vivendo como sacerdotes? O que é que o sacerdote fazia? O que é que o sacerdote fazia lá no tabernáculo? Lá no templo do Antigo Testamento? Ele oficializava a comunhão, a unidade. Ele representava o povo diante de Deus. Essa é a nossa função, irmãos. Essa é a tua função. Mesmo que você ache que não tem vocação para fazer a obra de Deus. Se você acha que não tem vocação para fazer a obra de Deus, é porque está lhe faltando um compromisso mais profundo com o Senhor. Porque a obra de Deus, amados, naturalmente ela flui de nós. Nós temos que ser fontes de água viva. A Bíblia diz que nós somos sal. Sal para quê? Para dar tempero, dar sabor a este mundo. Que nós somos luz. Luz para quê? Para iluminar o nosso próximo, iluminar onde nós estamos. Veja, o próprio Cristo diz que nós somos sal e luz, luz e sal. Tu precisas ser também uma fonte da qual jorra água viva. Naturalmente jorre água viva do teu ser. Tu és sacerdote. Não pensa que é diferente. Infelizmente, amados, o diabo tem plantado na cabeça das pessoas o seguinte pensamento. As pessoas pensam assim: eu não sou pastor, não sou pastora, eu não sou bispo, diácono, presbítero, eu não sou uma sacerdote na obra. Eu posso ter meus deslizes que não tem diferença. O Senhor entende. Pastor não pode deslizar. Pastor não pode errar. Não pode pisar em falso. Mas eu posso. Ou seja, nós nos concedemos uma auto-permissão para pecar. Já notaram que é dessa forma? Não é assim? Sejamos sinceros conosco mesmo. Nós não vigiamos o suficiente. E quando nós estamos no nosso trabalho, muitas vezes soltamos uma mentira. Por que soltamos a mentira? Aí não sou pastor. Você age de forma errada com o próximo, por que você age? Aí não sou pastor. Pastor não pode, mas eu não sou pastor. Enfim, os exemplos vêm aos milhares, mas cada um compreende o que eu estou falando. Nós vemos, amados, que as pessoas não têm verdadeiramente um compromisso porque acham-se não sacerdotes e que eles podem agir, que Deus vai perdoá-los. Não é assim que funciona, amados. O Senhor te chamou para sacerdote. Oh, glórias! Dê glórias ao Senhor, porque tu és sacerdote. Tu és sacerdote de Deus nessa terra. O Senhor te chamou para que faças a vontade dEle sobre a face da terra. E nós não podemos nos calar, igreja. Nós temos que fazer a vontade do Senhor. Oh, glórias! Jesus está voltando. O Rei está voltando. Como é que Ele há de nos encontrar? Como é que Ele há de encontrá-lo? Será que você está de fato de boa? Está de bem com o Senhor? Olha, amados, nós não podemos brincar com aquilo que é santo. Aqueles que brincam com o santo,
com certeza não se darão bem, não se darão bem. Irmãos, procure fazer o melhor sempre para Deus. Há um texto bíblico que fala a respeito daqueles que trabalham. O que trabalham deve fazer como se fosse para Deus. Aqueles que trabalham devem agir como se fosse para Deus. Esse foi um texto que eu peguei como lema na minha vida profissional. Eu procurava fazer na empresa a qual eu servia o melhor possível, porque eu não estava fazendo para a empresa, eu estava fazendo para Deus. Essa é uma verdade, amado. O sacerdote não faz nada para o homem, o sacerdote faz tudo para Deus. E, consequentemente, alcança o próximo com as bênçãos, ajudando, orientando e vai por aí. Amém? Mas tudo quanto façamos, que não seja para os homens verem, mas que seja para que Deus veja, porque somos sacerdotes. Não te esqueças disso. Tu és sacerdote do Senhor sobre a face da terra, e Ele vem buscar os sacerdotes. Aqueles que não são sacerdotes, não subirá com Ele, não irá com Ele para a glória. Entenda dessa forma. E eu quero mais uma vez frisar essa ideia que é onde ficar um povo sobre a face da terra, esperando uma segunda oportunidade, tipo um arrebatamento secreto, e uns ficam esperando uma segunda oportunidade porque não estavam preparados. Isso não tem na Bíblia. É disseminado na igreja evangélica, mas não tem base bíblica, não tem a menor base. Jesus há de voltar para buscar os seus, e aqueles que não são seus hão de ser julgados e condenados ao sofrimento eterno. Simples assim, simples assim. Amém, amados? Que nós estejamos no grupo daqueles que são do Senhor, daqueles que são do Todo-Poderoso. E quando o nosso Rei voltar, que nós possamos ser encontrados segundo a vontade dEle e que possamos acessar os céus e estarmos eternamente na presença do nosso amado. Oh, glórias! Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e 8. Ouça o que diz a palavra. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluias. Oh, bênção. Irmãos, nesse texto mostra-nos como será a vinda do nosso Senhor, do nosso Rei. O Rei está voltando. A palavra diz de forma clara que Ele virá com as nuvens. Oh, bênção! E que todos os olhos o verão. Todos os olhos verão a volta de Cristo Jesus. Todos os olhos verão. Quando nós observamos da palavra, vemos uma diferença. Quando Cristo veio a primeira vez, na sua primeira vinda, quando Ele nasceu de Maria, poucos olhos o viram. Apenas aqueles que estavam em Jerusalém e região tiveram a oportunidade de contemplar a face do nosso amado Jesus. Só daquela região, só aqueles que se achegaram a Ele. Mas na sua segunda vinda, ou na sua volta, todos os olhos o verão. Todos os olhos contemplarão a Cristo Jesus voltando em glória nas nuvens. Oh, bênção! Irmãos, é impossível para nós falarmos para você como será a volta de Cristo. É impossível. Alguns colocam Jesus numa nuvenzinha, montado num cavalo, enfim, essas coisas todas. Outros dizem que será assim ou será daquele jeito. Já inventaram a internet para que todo o globo possa ver a volta de Cristo Jesus. Eu só sei de uma coisa: Cristo voltará. Ele virá e todos os olhos o verão. E isso é que me importa. As demais coisas são secundárias. O Senhor é poderoso, o Senhor é magnífico. A glória de Deus pode traspassar esse planeta. A glória de Deus pode traspassar esse planeta de uma forma tão intensa, como se fosse um raio-x, a ponto de quem estiver lá no lado oposto de onde nós estamos, possa contemplar Jesus da mesma forma na sua volta. Mas são detalhes que não cabe a nós perdermos tempo com ilações ou com conjecturas.
Vamos buscar a verdade, porque a verdade de Deus para a nossa vida é que sejamos santos e estejamos diante dele. A palavra diz que Cristo voltará das nuvens e ainda, até quantos o traspassaram? Quem são esses que o traspassaram? São aqueles que o furaram, talvez com o martelo e o prego? Ou com a espada? Ou com o chicote que machucaram a Jesus? Não, irmãos. É uma palavra direta a Israel. Quem trespassou Jesus foi Israel. Foi Israel que assassinou a Cristo, rejeitou a Cristo e o assassinou na cruz. E todos eles hão de contemplar, eles que ainda estão esperando Jesus nascer, por incrível que pareça, hão de contemplar a volta de Cristo e entenderão a loucura que fizeram há 2000 anos atrás. Compreenderão a loucura que fizeram, porque verão o Filho de Deus vindo com poder e glória sobre as nuvens. Oh, glórias, aleluias. E diz o texto ainda, irmãos, esteja atento à palavra. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Queridos, todas as tribos da terra são todos os povos, todas as nações. Dizem que para que Cristo volte, todo ser humano precisa ouvir a palavra. Mas a Bíblia não fala ser humano, mas fala que as nações precisam ouvir a palavra. E em nossos tempos, amados, não há uma nação sobre a face do planeta que não tenha ouvido Jesus de uma forma ou outra, e ou perseguido alguns cristãos e matado alguns cristãos. Essa é uma verdade, amados. Ou seja, o campo está pronto. O tempo é este. Nós estamos aguardando a volta do Senhor, porque os sinais se cumprem. Vemos que todos os sinais que apontam para a volta do Senhor se cumprem diante de nossos olhos e se cumpriram no decorrer da história. Ou seja, o tempo é hoje. E a palavra diz, amados, que aqueles que não reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador, as tribos e nações, e aqueles que o traspassaram, estes lamentarão, ou seja, chorarão de terror, quando verem o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Eles vão ser tocados e verão que rejeitaram a salvação, que rejeitaram a Cristo Jesus. Que nós não sejamos, eu, você, que nós não sejamos um daqueles que hão de chorar, de lamentar, porque levados pela desobediência, rejeitaram a Cristo, rejeitaram a salvação do nosso amado Senhor. Queridos, é tempo de estarmos voltados para o Mestre. Não é mais tempo para incredulidade, não é mais tempo para brincarmos, não há tempo para brincarmos, não há tempo para sermos incrédulos, não há tempo para vivermos um evangelho falso, um evangelho superficial, não há mais tempo para vivermos esse evangelho, amados, esse evangelho que nós podemos dizer que é genérico, mas genérico no péssimo sentido. Um evangelho que não cura, que não sara, que não salva, que não leva as pessoas a uma reflexão e à presença de Cristo. Um evangelho placebo, essa é a palavra certa. Cuidado com esse evangelho placebo. O medicamento placebo tem a forma do medicamento normal, a cor do medicamento normal, mas não tem o poder curativo. É apenas algo falso. Nós temos que ter cuidado com esse evangelho placebo, porque muitas vezes estamos vivendo isto. Estamos vivendo desta forma. E não é assim que vamos alcançar a graça do Todo-Poderoso sobre a nossa existência. Irmãos, é tempo de refletirmos e deixarmos a glória do Senhor nos envolver. Ouçam, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluias. Oh, glórias. Jesus precisa ser tudo na nossa vida. Entenda, amados, Alfa e Ômega como o infinito. Vamos colocar assim, ponto A e ponto B. Alfa e Ômega, Alfa e Ômega.
A nossa vida precisa ser dominada, alfa e ômega, por Cristo Jesus. Em todas as áreas da nossa vida. Em tudo, amados. Imagine tudo da tua vida. Teus pensamentos, teus gostos, entretenimento, tuas finanças, teu casamento, teus bens. E vai colocando coisas nisso aí. Toda a tua existência precisa ser dominada por Deus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Amém? O Senhor precisa ser o alfa e o ômega na tua vida, na minha vida. Eu não posso, de forma alguma, abrir concessão na minha existência para nada que desagrade ou que fuja do alfa e ômega, da vontade completa de Deus na minha existência. Irmãos, o rei está voltando. Oh, glórias! O rei está voltando. O rei está voltando. E se ele voltasse agora? Como estaria a tua vida? Você subiria com ele? Ou nesse momento estaria aterrorizado, lamentando, chorando? E eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até quantos outros traspassaram Israel? E a todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E todas as tribos, todos nós. E aí? Como seria a volta de Cristo nesse momento para você? Como nós achamos que a volta de Jesus não é tão iminente? Como seria a morte para você nesse momento? Ela selaria o que na tua existência? Qual o caminho que ela selaria para você? É uma espécie de volta de Cristo para cada um de nós. Porque se nós morrermos, vamos selar o nosso destino eterno. E vamos nos apresentar e seremos julgados pelo Todo-Poderoso. Irmãos, será no instante. E nós precisamos estar preparados a cada instante da nossa vida, a cada minuto. A cada minuto. O soldado na guerra, ele não anda lá de bobeira. Tem uma guerra, tiro dali, canhão ali, bomba em cima. Eu estou aqui de boa, que legal. Estou curtindo um rock, uma musiquinha assim. Lá, tudo bem? Tá dando um tiro em mim. Amados, soldado não anda dessa forma, anda? Claro que não, gente. Até Elisa sabe que soldado não anda dessa forma. Soldado, quando ele está na guerra, ele anda armado, atento. Ele anda observando o que está acontecendo em todo o seu redor, a todo o seu redor, e atento a tudo. Não seja, amados, alguém que acha que está de boa sobre a face da terra, só fazendo turismo ou passeando aqui. O Senhor não te chamou para fazer turismo ou para passear. O Senhor te chamou para ser sacerdote. Oh, glórias! Sacerdote vive Deus 24 horas por dia. Ele dorme com o Senhor, ele respira a Deus, ele come com Deus, ele anda com o Senhor, ele trabalha com o Senhor, ele toma banho com Deus, ele sai na chuva com o Todo-Poderoso. Em todo instante da sua existência, ele é sacerdote, porque ele carrega em si a marca do sangue de Cristo Jesus, que o libertou da escravidão do pecado. Esta é a verdade do Senhor para cada um de nós. Amém? Estejamos prontos, porque o rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. Amém? Vamos colocar de pé para nós orarmos. Oh, glórias! Senhor, nós sabemos que Tu estás a voltar, Pai. Oh, meu Deus, prepara-nos para que sejamos sacerdotes. Sacerdotes sobre a face da terra. Que haja comunhão verdadeira contigo, meu Deus. Que os nossos passos sejam para a Tua honra e para a Tua glória. Que tudo quanto façamos, meu Deus, tenhamos apenas um objetivo, que seja honrá-lo e glorificá-lo. Que todos os nossos atos sejam para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Prepara-nos para que vivamos a Tua verdade. Senhor, que essa palavra, que ela encontre lugar no nosso coração. Oh, Deus, que haja entendimento, compreensão, que Teu Espírito fale
e que haja o ouvir da voz do Espírito. Oh Deus, nós te louvamos, Pai, e te glorificamos. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Oh, glórias. Amém, queridos? Mensagem 1022.